num briefing, quando chega em Austin, um briefing lá que a gente vê os pilotos, sempre aquela coisa, você vai entrevistar o piloto, o cara tá olhando no relógio que em 5 minutos ele tem que sair do Hospitality Center e ir pro briefing. Comissário faz parte desse briefing? Todos os comissários ou não? Fazem. Todo mundo faz parte desse briefing. Sim. Já cheguei a fazer um briefing na Austrália em 2022 de 2 horas. E foi assim que foi introduzido o guidelines, tipo, as novas regras de colocar o bico, tem que chegar o carro tem que chegar até o espelho. Não, naquela época acho que era menos. Não pode fechar, se o carro já está dentro. Foi introduzido isso, porque os pilotos pediram. Isso não foi a FIA que inventou, vamos fazer isso. Não foi a FIA que chegou para mim. Na época era o Mika Salo, o Mika Salo, o Liuzzi e o Derek Warwick, que falou, escrevam aí as regras. Não foi assim. Os pilotos, como que vocês vão julgar? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Eles querem isso. Aí a gente colocou um regulamento para mais ou menos, daí a gente fez o regulamento como a gente achou que tinha que ser, pela nossa experiência. Daí isso que eu estou te falando, não tem como você ser o herói nunca, porque sempre tem um que vai gostar, tem outro que não vai gostar. E nessas reuniões, assim, com os pilotos, nessa altura do campeonato, já deve ter tido reunião com praticamente o grid inteiro. Quem que é mais mala, quem não é? O Alonso enche muito saco, como é que é isso, Henrique? Falou um malaço, cara. Eu imaginei que ele com os comissários fosse um dos mais, assim, pé no saco, vai. Ele é... Comigo, assim, não muito que eu corri com ele, sabe? Mas é um cara... Não é o mais fácil, sabe? Digamos assim que tem assim... Bom, eu acho que o Piastri é bem tranquilo. Mesmo estando lá na frente do campeonato, é super tranquilo. O Lando Norris é muito inteligente. Ele quer sempre colocar no lugar ali, sabe? De colocar num lugar para te deixar em dificuldade. Esse briefing que eu fiquei de 2 horas, mais ou menos, quem fazia a pergunta eu me lembro até hoje, era ficar lá 2 horas explicando, era a Norris, era Russell e Alonso. Eu acho que na época o Hamilton estava lá, acho que o Hamilton nem estava escutando, sabe? Não tava nem aí, nunca vi falar um A. É sério, então, ele fica em silêncio, o Hamilton fica em silêncio em briefing. Mudo. Eu falei já várias vezes com ele, mas no briefing mudo. Ele não fica ali se desgastando. Como é o Max? Max é tranquilo, o Max é aquele cara tipo... aquele cara que quer correr mesmo, sabe? Quer que a corrida seja disputada, que seja dura, mas ele não quer continuar a polêmica. Se ele fala, então, é para ser assim? Então tá, então é assim. Eu faço isso daí. Se é para ser do outro jeito, assado, eu faço aquilo. O Max é um cara tranquilo. Depois desse briefing, daí foi colocado que tem uma regra. Digamos, um piloto que quer reclamar ou quer saber como é que foi o porquê da decisão, ele marca um horário na quinta-feira e ele vem falar comigo. Às vezes, esse ano eu não fiz nenhuma corrida uma atrás da outra, então eu tenho que explicar a decisão de um outro comissário. Eu não posso jogar o cara embaixo do ônibus, entendeu? mas, tipo, daí falar, aconteceu isso, eu acho que tá certo, acho que não tá certo, sabe? Tipo uma coisa assim, e falo. Realmente eu sou um cara mais proativo, eu não gosto de ficar dando penalização boba, sabe? Tipo, eu acho que eu corri de um jeito e eu tento julgar mais ou menos do jeito que eu corria, sabe? Eu tenho isso comigo, sabe? Nessa coisa existem rivalidades, assim, o que eu quero dizer, quando começa o briefing e fulano fala, quando o Beltrano pega a palavra, você fala, esses aí eu já percebi que quando um fala o A, o outro quer falar B, ou não, rivalidade piloto não chega em briefing? Não, Felipe, é impressionante. Na minha época, às vezes acontece, na minha época, tipo, primeiro que o briefing demorava 15 minutos no máximo, e ninguém falava nada. Mas se tivesse porque não tinha regra, né?
Não tinha regra, não tinha. Era desse. Não existia isso. Era o diretor de prova, o comissário, nem sabia quem era o comissário. Tipo, que o diretor de prova, sim, eu sabia quem era. Mas era o comissário que julgava e era do jeito que ele achar. Então, na minha época, tinha muita rivalidade entre os pilotos. E hoje em dia, não. Hoje em dia, não sei se é por causa do Instagram, não sei como é que é. Hoje em dia, não, eles se ajudam, sabe? É impressionante. Tipo, eles se ajudam, assim, eles tentam ir contra a FIA, eles, sabe? Às vezes, ele tem uma chance perfeita para jogar o cara embaixo do ônibus ali. E eles não, eles se ajudam. Eu fico de cara com isso, quando eu vejo isso. Impressionante. Agora, você citou um personagem aí, Henrique, que muita gente, né, se lembra do Michael Masi, né, por conta da polêmica do final de 2021, da decisão Hamilton versus Verstappen daquela temporada. Qual o seu conceito sobre ele? Porque me parece que ele te ajudou nesse episódio da Fórmula E que você falou, mas você entra depois que ele acaba saindo por causa do episódio da final de 2021. O que você acha dele? Se ele te ajudou, se ele não. Acho que o Bernoulli é que ajudou o Michael Masi. Ali, pelo primeiro contato, você ajudou ele, mas como que foi o relacionamento entre vocês? Não, eu acho que ali na Fórmula E eu dei, sabe, ele era um cara duro, sabe? Não duro, assim, ele era um cara que ele entendia, eu achava ele muito bom, um diretor de prova. Ali na Fórmula E, talvez eu ajudei ele um pouco, porque eu falei, para de ficar inventando coisa. E, tipo, eu comecei a falar pros caras, agora para. Tipo, sabe, eu botei um limite ali. Falei, não vem ensinar o padre a rezar a missa agora. Para com essa besteira, você vai ser penalizado e acabou. Mais ou menos assim. E ele gostou, acho talvez disso. Acho que ele gostou também que eu mandei outro cara reservar a janta, sabe? E que o cara tava atrapalhando demais. Aí ele me chamou e eu fiz 4 corridas com ele. Ele era diretor de prova. E daí aconteceu o que aconteceu. Eu, na minha opinião, não estou falando sobre a decisão, não estou falando que é certo, não estou falando que é errada. Eu acho que, como diretor de prova, ele era bom, sabe? Eu acho que o Nils, que veio depois dele, sabe? O Michael era muito melhor. Mas aquela decisão com certeza crucificou ele ali na Fórmula 1. Mas ele era um bom diretor de prova, sim. É isso aí. Vale lembrar que a gente está conversando com o Henrique Bernoulli, piloto, e também fazendo as suas corridas como comissário da Fórmula 1. E vale lembrar também que o podcast motorsport.com é um oferecimento de Mint, Bitcoin e criptomoedas. Invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual, com promoção novamente do cashback, né, Carlão? É isso aí, você investe R$150 em qualquer criptoativo através do app da Mint, sendo um novo cadastrado e usando o cupom MOTOR50, é muito importante, você recebe R$50 de cashback no Bitcoin no dia 5 do mês subsequente ao seu investimento. Vale a pena conferir, você vai ter bons retornos.